Agora a gente vai continuar dando um giro de repórteres. Vamos falar com Melissa Araújo, que vai voltar com mais informações das atividades aqui no Parlamento Paulista. Melissa, está nos ouvindo? Tô ouvindo sim, Lília. Que bom. O que você trouxe de novo para nós, informações aqui do Parlamento? Eu vou voltar a falar um pouquinho com vocês sobre essa questão do orçamento, da peça orçamentária que chegou aqui na Assembleia Legislativa, que é realmente o assunto mais importante. A gente vai falar muito no jornal, com certeza, sobre esse assunto, porque, como eu falei para vocês, não pode encerrar o ano legislativo sem votar o orçamento e aprovar as contas do governador. Também é importante, as contas do governador são enviadas também num outro projeto complementar e ele precisa ser aprovado para seguirmos para o próximo ano. Qual que é o trâmite? O projeto chega à Assembleia Legislativa descrevendo todas as áreas, todos os recursos que o Estado tem, para cada área, onde vai cada recurso, se teve corte de gasto, se teve aumento, tudo. Então, esse projeto, ele, como diz a minha mãe, esmiuça tudo que tem ali no orçamento do Estado de São Paulo. E aí, ele chega primeiro na Comissão de Finanças, a comissão é designado um relator dentro da comissão, que ele olha todo o projeto, vê se concorda com o projeto, com os termos que o governo colocou no projeto, e mais, os deputados todos podem mandar emendas, e essas emendas são incluídas ou não nesse relatório, e depois os deputados votam. Lembrando que cada deputado tem cerca de 5 milhões de reais em emendas parlamentares. Ele pode destinar da maneira que ele quiser essas emendas, para os municípios que ele quiser essas emendas, só que tem que atender a alguns critérios. Inicialmente, o critério era metade desse valor ir para a área da saúde, a outra metade para a área de infraestrutura. Esse ano, com relação à pandemia, definiu-se que ia todo para a questão da saúde. Pode ser que no ano que vem isso aconteça de novo? Sim, pode ser. Por quê? A gente tem que lembrar que, por exemplo, as consultas de outras doenças, as cirurgias eletivas, elas foram paralisadas por conta da pandemia para não haver uma contaminação maior. Então, essa demanda está represada. Pode ser que no ano que vem tenha um boom gigantesco aí em toda a rede de saúde. Fora isso, a gente tem a questão do pós-pandemia, né? Então, muita gente tem sofrido as sequelas da pandemia e pode ser que precise do sistema de saúde e precisa ter o atendimento, ter a condição de atendimento. Então, em função disso, pode ser que os deputados definam que a saúde será prioridade mais uma vez, né? Então, isso vai ser definido ao longo do tempo aí, nessas próximas semanas, nos debates dentro da comissão. Aí a comissão faz, o relator faz ali a sua análise do projeto, faz o seu relatório e apresenta para os outros deputados. Os deputados podem fazer um voto em separado ou concordar com o relator. E aí os demais membros da comissão votam ou com o voto em separado, ou se tiver, né, um voto separado, ou com o relatório. Pode se abster também. É uma possibilidade, mas geralmente é ou com o voto em separado ou com o relatório. E ali você coloca tudo, o trabalho do relator aí nesse caso é um trabalho muito árduo. Como eu falei na entrada anterior, são mais de 1.000 páginas para ser analisada. Ano passado, a gente teve 15 mil emendas. Então, esse ano, a perspectiva é grande, porque, como eu falei para vocês, os municípios têm uma grande necessidade. Lembrando que o município é quem recebe a demanda. Então, assim, é a porta de entrada aí para grandes questões. Então, muitos municípios com certeza vão vir pedir ajuda dos deputados por meio das emendas, porque tem essa necessidade financeira. Vários municípios menores, por exemplo, não têm essa condição de arrecadação
por conta do pacto federativo. Então, esse recurso que vem das emendas é um respiro que para eles é muito importante. Então, é possível que o deputado que ano passado, por exemplo, doou 100 mil reais para um município, esse ano não consiga doar 100 mil, doe 50, doe 20, doe 30, para que consiga atender mais municípios. Isso eu estou supondo aqui, porque para que as pessoas tenham uma visualização das possibilidades aí com relação ao que os deputados têm pela frente para debater. É uma questão, como eu falei, bem complexa. Eles vão analisar aí caso a caso das pastas, os recursos que cada secretaria vai receber, os recursos destinados a programas sociais. A gente lembra, por exemplo, que esse ano o governador reuniu um grupo de empresários do Cesta Básica, e ano que vem não vai ter o auxílio emergencial, então, do governo federal. Então, a gente não sabe se o governo do estado vai querer ampliar esse programa das cestas básicas ou se ele também se encerra no final do ano. Então, tudo isso são questões que os deputados eles vão se debruçar aí para debater, para chegar a um denominador comum que seja mais a melhor opção aí para o estado de São Paulo. Então, depois que ele passa pela Comissão de Finanças, ele vai passar ainda num congresso de comissões, né, para que ele tenha, passando... A grande discussão é mesmo na Comissão de Finanças. Aí vai para o Congresso de Comissões e depois vai a plenário. E aí, geralmente, o que acontece no plenário é que as pessoas fazem ali colocações com relação a partes do projeto, né, a pontos do projeto, mas, em geral, e aí é uma votação muito árdua, porque cada partido tem o seu direito a encaminhamento, e o encaminhamento são 10 minutos, que o partido tem ali de espaço para se colocar contra ou a favor aquela proposta que foi apresentada. São 24 partidos, então todos eles têm esse direito de se posicionar. E aí aí a gente lembra também que cada sessão são 2h30, então deve dar 2, 3 sessões ali de debate sobre o assunto, só de debate, até chegar o momento de votação, que aí no momento de votação vota-se um roteiro de votação e depois a votação em si. Então, como eu falei, a gente com certeza nas próximas semanas nós vamos acompanhar todo esse processo até chegar ao plenário, porque, como eu falei, a gente não pode encerrar o ano legislativo sem essa votação. Então, já aconteceu dele, pode passar do Natal? Pode passar, já aconteceu em outros anos de votar depois do Natal, e isso é porque realmente não se chegou a um acordo ali no meio do caminho, e aí até que se chegue a um acordo da melhor opção para todos, não pode concluir a votação. Então, esse é um projeto, como eu falei para vocês, muito importante. Tem muita relação aí com o 529, porque, como a Lilian mencionou ali na minha entrada anterior, o 529 chegou com essa proposta de reordenar as contas para que esse orçamento não incidisse, por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal, né? Então, esse fôlego financeiro, o governo alega que veio por meio do projeto 529. Então, a gente, mesmo tendo esse projeto tendo sido votado aí, já tendo sido aprovado pelo plenário da Assembleia, a gente ainda vai voltar a falar dele bastante por causa disso. Ele reverbera em outras coisas, em outras questões da casa e do parlamento em si, né? Então, lembrando que as outras comissões também continuam atuando aí na Assembleia, e os outros projetos também continuam em tramitação,
na Assembleia Legislativa, né? Então, a gente tem aí as próximas semanas de um trabalho bem árduo dos deputados para entender todos os números que vieram do governo e o que é possível fazer com os recursos que temos, né? Que o Estado tem para honrar todas as contas e fazer todas as fazer o andamento do Estado, né? Permanecer com o andamento do Estado. É isso. Essas foram as informações aí um pouco mais aprofundadas com relação ao orçamento, que eu espero ter esclarecido a vocês. A gente ainda, como eu falei, vamos voltar a esse assunto algumas vezes aqui no jornal, com certeza, porque diz respeito a todos nós. Às vezes as pessoas não têm essa preocupação de ter as pessoas reclamam às vezes que mas determinada área não recebeu tal recurso. Esse é o momento de você entender o porquê, como é que é feita a divisão ali do orçamento do Estado, como que é destinado cada área. Algumas das áreas do Estado o recurso é determinado por lei, por exemplo, a educação, o recurso é de 25%. O Estado de São Paulo coloca 30% de recurso na educação. Então, isso está na Constituição do Estado. Então, tudo isso os deputados também têm que observar na hora que forem votar o orçamento para o ano que vem. É isso. Mel, muito obrigada aqui por mais uma passagem aqui, mostrando, né, trazendo mais informações. Agora que vamos para mais um debate. Esse orçamento com certeza vai ser bem falado, bem discutido, como foi o 529, né? Tenha um bom dia. Obrigada para vocês também.